Boa noite. Eu me chamo Renata Santos da Silva, eu sou psicóloga, eu sou colaboradora aqui do Grupo de Relações Étnico-Raciais do CRP, e nós estamos iniciando hoje o nosso segundo ciclo de debates, que tem como tema o racismo entre essas coisas na educação. Vou falar assim que eu acho melhor. Então, como eu estava dizendo, nós estamos iniciando o nosso segundo ciclo de debates aqui no núcleo, né, que tem como tema o racismo dentro dessas coisas na educação. Tá? Então, para compor essa mesa de debate, a gente convidou a professora Leonice Martins de Oliveira, né, que é pedagoga, mestre e doutora em educação, professora adjunta da PUC, do curso de pedagogia. Tem experiência na educação básica e ensino superior, atuando em temas como educação e currículo, cultura, políticas públicas, educação intercultural, estudo afro-brasileiros e educomunicação. Tá? Continuando, nós temos o psicólogo Matheus Pavei, especialista em psicologia clínica, professor e supervisor do curso de especialização clínica do Instituto Fernando Pessoa, também membro aqui do CRP. E a professora da Prefeitura, né, do município de Porto Alegre, a professora Larice Silva de Moraes, professora da rede municipal, graduanda em pedagogia, idealizadora e coordenadora do projeto Afroativos, Solte Seu Cabelo, Prenda o Preconceito. E a professora também nos brindou hoje com a presença do aluno, né? Ele me falou, o Alisson, tá? Também vai participar da mesa aqui, contribuindo para a nossa aprendizagem. Como é que funciona a nossa dinâmica do ciclo de debate? A gente, cada fala, possui 15 minutos, e depois então a gente abre o debate, né, com todos os participantes. Tá? Então a gente vai iniciando. A gente pode começar, né, Matheus, com as visitas, né? E aí a gente fica por último na casa. Isso. Tá, então podemos iniciar com a fala da professora Leonice. Tá? Uma boa tarde a todos e a todas. Então, uma boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui com muita satisfação. A Renata me fez um convite, né? Em pleno verão, né? E eu estava me colocando então à disposição. Esse é um tema recorrente, a gente vem trabalhando há muito tempo nele, né? E pelo fato de eu ser afrodescendente, eu tenho me debruçado com pesquisas na universidade, sempre sobre esse enfoque. E atualmente eu trabalho na PUC com uma disciplina que consta do currículo obrigatório da pedagogia e é eletiva para os alunos da universidade, que é Educação, Cultura e Relações Étnico-Raciais. E aí a abrangência, inclusive eu tenho alunos da medicina, direito, administração, os alunos das escolas de humanidades, enfim, está aberto. Bom, o título, né, o racismo tem dessas coisas, e aí o enfoque hoje na educação, e eu sou educadora, né, eu pensei em iniciar dizendo, né, que o racismo, na sua forma primordial, que é o etnocentrismo, é algo inerente à própria natureza social do homem, que trata, não é, da supervalorização de grupos humanos a respeito de suas origens, contrapondo-se à desvalorização do outro. O preconceito, a discriminação, a segregação, né, que são formas de racismo, ele se volta, não é, para o extermínio do diferente. E muito se deve isso aos mitos, que são ligados a conceitos errôneos e equivocados sobre as raças humanas. Grupos inferiores e superiores, a questão também do tamanho do crânio, né, foram ideias cientificistas que perduram ainda com muita eficiência e eficácia. E são esses mitos, né, que transformam a diversidade em desigualdade racial, que hierarquiza a biodiversidade humana, que inferioriza e que exclui.
eu pensei assim, né, quando eu elaborava o que falar, e fiquei pensando, a gente fica sempre muito perplexos com os acontecimentos truculentos, caminhando passo a passo com as diferentes manifestações de grupos que estão na busca do caminho da humanização. Pensei também em trazer para vocês dados, não é? Mas aí todo mundo teria alguma coisa para contar, né? Relacionados à minha família, às vivências de meus filhos, às experiências de racismo na nossa família, que são bastante fortes. E de uma forma, a gente poderia exemplificar, então, e eu trouxe um acontecimento muito recente, não sei se vocês acompanharam, que ocorreu no dia 13 de abril de 2019, foi um sábado retrasado. Houve a prisão abusiva de um imigrante africano, fazendo do centro de Florianópolis uma praça de guerra. Não sei se vocês ouviram falar. Ele virou um campo de xenofobia, racismo e violência contra os imigrantes africanos no início da tarde deste sábado, recente agora de abril. A Guarda Civil Municipal ameaçou fuzilar a população que protestava contra a agressão e detenção arbitrária de um trabalhador senegalês, Osmani Rani. E ele ficou preso, foi detido na delegacia e deixou o fórum da capital no domingo. E ele foi acompanhado de 3 advogados que surgiram, foram voluntários, sem reaver as mercadorias apreendidas pela Guarda Municipal. Depois da audiência de custódia, ele foi ouvido e liberado pela juíza Cleni Vieira, da Vara do Plantão Criminal do Fórum de Florianópolis, mas ele ainda pode responder a processos, né, se as denúncias apresentadas pelo delegado forem acatadas pelo Ministério Público. A juíza considerou que a prisão não seria uma medida adequada para o caso e determinou medidas cautelares como obrigação dele comparecer todos os meses ao juizado e o não afastamento da comarca da capital por mais de 8 dias. Para os advogados, a prisão do imigrante, que tinha situação e documentos regularizados, foi inconstitucional porque efetuada por guardas de trânsito sem motivo e justo, né? Um motivo justo. Ele vendia camisetas e bermudas na rua Álvaro de Carvalho quando empurraram-no para a traseira de um camburão e o levaram algemado para a Quinta DP. O que se tinha de registro, então, foram os vídeos gravados pelo celular dos companheiros, né, deste africano, que eram haitianos e senegaleses, e mostram, contudo, que o rapaz não reagiu. Ele simplesmente, ele foi agredido, né? Simplesmente não, terrivelmente agredido. E ao mesmo tempo, esses guardas também lançaram spray de pimenta indiscriminadamente contra os haitianos e senegaleses e as pessoas que passavam por aquela rua. E aí eu vi essa notícia semana passada, e eu acrescentei aqui, né, nessa minha fala, e aí a pergunta, né, que não quer calar, né, a gente diz, o racismo de volta, né, e aí a gente se pergunta, bom, mas o racismo sempre esteve presente, né, ele nunca desapareceu, mas a gente há que considerar que esse é um racismo diferente daquele que norteou a escravidão colonial. O argumento agora utilizado não é a preservação de uma raça superior. Defende-se o direito que cada um tem de ser diferente, é isso que está na pauta nos nossos dias hoje, faz parte das nossas reivindicações. Mas com sentido discriminatório, o que se coloca é que cada um esteja no seu lugar, né? Cada povo em seu país. E esse racismo, então, volta-se, né, que eu acabei de trazer esse fato, contra o estrangeiro, símbolo do intruso ou invasor, né? Nós estamos, então, diante de uma nova forma de intolerância, que nós poderíamos denominar de neorracismo cultural. Ele reaparece com os mesmos ingredientes tradicionais, apenas condicionados pelas configurações históricas da atualidade. Nós estamos vivendo, né, num mundo onde uma onda de violentos conflitos decorrentes
de exaltações xenófobas, etnocêntricas, mescladas de radicalismos religiosos e raciais, também homofóbicos, né? E esses fenômenos novos que compõem essa cena atual estão relacionados ao fenômeno da imigração legal e clandestina, de mão de obra de países industrializados para países pós-industriais. E há, então, um redesenhamento do mapa mundi, que é um ato político ou geopolítico, e é um poderoso elemento redistribuidor de populações, e nele se reconhece facilmente uma prática racista e de limpeza étnica, permeado de tensões, conflito e de violências de etnias contra etnias. A gente poderia trazer outros casos, a gente vê tantos outros aqui no Rio Grande do Sul, mas esse está bombando, não sei se, por isso eu perguntei se vocês viram, pelas redes sociais, esse caso do senegalês em Florianópolis. Uma das heranças da escravidão foi o racismo científico do século XIX, que dotou de suposta cientificidade a divisão da humanidade em raças e estabeleceu hierarquias entre elas, conferindo-lhes estatuto de superioridade e inferioridade naturais. Diretamente associado à noção de racismo está o preconceito racial e a discriminação. E também a gente considera que não é possível entender essa tríade separada, não é? Pois os elementos preconceito, discriminação e racismo estão interligados. Porém, hoje a biologia e a genética, com o projeto Genoma, já demonstraram que as raças não existem, mas somente a espécie humana. E, independentemente da cor da pele, por meio das análises do genoma humano, conclui-se que as raças não existem como entidades biológicas, e sim como construções sociais. Então, essa discussão de que raça é uma construção social é o que também está na nossa pauta de discussões na atualidade, né? Que deve ser percebida dentro do contexto das relações sociais. No Brasil, a gente tem um racismo camuflado, disfarçado de democracia racial, mascarando os mecanismos de exploração e de subordinação do outro. Há muitos anos alimentamos a ideia de que a gente vive nessa democracia racial, apesar das visíveis desigualdades, limites de oportunidades oferecidas aos negros. O mito da democracia racial no Brasil incute a ideia de que no país há uma relação harmônica entre as pessoas, isto é, não há preconceito. O mito persiste como um ideal. E a professora Nilma Lino Gomes, que esteve na URGS, na abertura, né, do ano letivo, né, Paula Magna, ela nos assinala que o racismo no Brasil é um caso complexo e singular, pois ele se afirma pela sua própria negação, mas mantém-se presente no sistema de valores que regem o comportamento de nossa sociedade. Na realidade brasileira, a condição negra está associada à escravidão e à ideologia do branqueamento. Está assentada numa prática que vai progressivamente afastando da cor a condição de escravo. Por isso que nos últimos censos, a gente encontrava tantas nuances de cor. A mistura de raças não produziu a democracia racial, como demonstrado pelas inúmeras desigualdades sociais e raciais que o próprio mito ajuda a dissimular, dificultando a formação da consciência e da identidade política do próprio grupo oprimido, que somos nós negros, né? Existe uma intencionalidade em reduzir a questão racial também a um problema de classe, tornando-a esvaziada de suas implicações raciais e vista como uma derivada da posição socioeconômica inferior que o negro ocupa. Em nossa sociedade, negros e brancos, a gente sabe, ocupam posições polares e desiguais na estrutura, o que leva a pensar que as desigualdades sejam de ordem do econômico e do social, e não do racional e do ético, que é um eterno equívoco. Raça é uma categoria usualmente aplicada a pessoas não brancas. As pessoas brancas usualmente não são vistas nem nomeadas. Elas são posicionadas no centro como a norma humana. Os outros é que são racializados. Não é possível nem desejável que nos tornemos cegos em relação à cor. Opor-se à raça requer que a notemos e não que a ignoremos. Apenas atentando para a raça é que podemos desafiá-la.
por reduzir de forma absurda a experiência humana a uma essência atribuída a todos sem nenhum respeito ao nosso contexto histórico e social. Embora sendo negado no discurso da sociedade e na educação escolarizada, o racismo mantém-se presente no sistema de valores que rege nossa sociedade, expressando-se através das mais diferentes práticas discriminatórias. O racismo não só impede a mobilidade social, o acesso ao saber, ao consumo, ele é essencialmente desumano, é uma negação do outro. O Brasil pode continuar dizendo que aqui não há preconceito, né, como eu comentava, mas os dados da síntese dos indicadores sociais, em estudos recentes do IPEA, do IBGE, conspiram contra essa certeza. A velha desculpa não explica porque há tantos negros entre os pobres e tão poucos entre os ricos. E também analisando o Atlas da Violência de 2017, publicado também pelo IPEA, pelo Fórum de Segurança Pública, em junho de 2018, não há como negar que o racismo exclui, desvaloriza e mata. A relação entre culturas nos 2 últimos séculos, no marco da sociedade moderna, é vista como uma dinâmica de destruição de culturas e identidades, povos e pessoas. E a escola tem sido considerada uma arma determinante nesse processo de exclusão e destruição, impondo aos negros a assimilação como único caminho. A escola não é um campo neutro, é uma instituição onde convivem conflitos e contradições, não apenas de classe social, mas raciais, étnicas e de gênero. Por outro lado, como no passado, a escola é vista como indispensável para que os negros enfrentem a vida adulta, para assumir plenamente a cidadania. E para tal é necessário que estudantes e professores desenvolvam juntos atitudes positivas para com a diversidade racial, étnica, cultural e de gênero. Uma outra questão também, né, em sendo educadora, não é, que a gente se debruça, é que embora as teorias ou pedagogias radicais venham tentando recuperar a função escolar, cada vez é mais no seu interior da escola, né, que são elaboradas relações e práticas de exclusão, de produção da ignorância, o analfabetismo e os racismos. Cada vez mais se percebe que a escola está, porque eu estou pensando agora, né, junto com vocês, nas mudanças que vimos acontecendo já ao longo, né, também da história da escola, da escolarização. A escola está ligada a um projeto de sociedade. Isso é o mais cruel. Assumindo um perfil que esta sociedade lhe traçou, né? E por isso os nossos mitos, né? Que perfil está sendo traçado para nós, novamente, quando tivemos diversos avanços e parece que estamos prontos a recuar novamente. Situações vivenciadas no espaço escolar até os dias de hoje nos fazem ver a posição de sujeitos afrodescendentes numa sociedade que lida com valores enraizados no preconceito e no racismo. Professores costumam dizer que alunos negros não conseguem aprender, não têm disciplina, são preguiçosos, desanimam logo, só querem saber de futebol e samba. Está no sangue ser assim. E essa referência, inclusive, né, está no sangue. E aí também, se fosse falar da mulher, né, que eu também trabalho com a questão feminista, como as mulheres são objetificadas, né, e como elas são representadas também. E aí as representações que se tem sobre as crianças negras na escola, né, essa referência de dizer que está no sangue diz respeito aos discursos de heranças biológicas, que essas características raciais foram vinculadas aos nossos comportamentos, né, e serem considerados, então, né, incapazes esses jovens de aprender. Como consequência, a autoestima dessas crianças e sua autorrepresentação ficarão seriamente abaladas. A imagem de si mesma será inferiorizada e as crianças brancas que presenciam essas cenas provavelmente se sentirão superiores a elas. E muito a gente vê também
né, a hostilização, as agressões verbais, os xingamentos a que as nossas crianças negras são submetidas, não é, nos espaços escolares. Então, é uma outra questão que eu vou pular também, pelo tempo, né? Eu trazia também que algumas crianças e professores não brancos se denominam como morenos, né, ou brancos. Isso é uma questão também que a gente se pergunta, por que a negação, né, do próprio ser, né, negro? E claro que a gente entende que a barragem social ao negro é que fundamenta esse desejo de negação de si mesmo, né? E uma outra questão também, que vem do tempo da escravidão, né, a manipulação da identidade do negro, de pele clara, como paradigma de um estágio mais avançado de ideal estético humano, né? Então acreditava-se que todo negro de pele escura deveria conseguir diferentes mecanismos de embranquecimento, né? E aí o negro não é desejado, então vamos branquear, né? E essas diferenciações, elas vêm funcionando com eficácia como elementos, eu acho que aí é o mais difícil, como elementos de fragmentação da nossa identidade negra, né? E impedindo que essa se transforme em elemento aglutinador do campo político para essas reivindicações coletivas por equidade social. Mas ainda pulando, né, eu diria, então, para finalizar, o que pode a educação face ao racismo? Né? A gente sabe que a educação, ela tem compromissos no combate do racismo. E o que eu diria, então, né, fiz toda essa discussão de coisas que são evidenciadas na educação escolarizada, mas a gente sabe também que as escolas estão mudando. Nos anos promulgação da Constituição, novos e velhos debates ocupam o cenário acadêmico e social. E na escola também, eu acho que é isso que os nossos companheiros vão trazer, né, da escola municipal, as mudanças que vêm sendo implementadas a partir da Constituição de 1988, e também com as ações afirmativas, né, as políticas públicas que vão dar condições de a gente fazer outras discussões, outros debates. E o mais importante também é nós colocarmos em nossos currículos, né, uma outra lógica, uma outra epistemologia, né, que não seja a epistemologia euro-ocidental, mas trazer a nossa própria discussão da nossa negritude. Então são esses os avanços que a gente vem, e com relação às cotas raciais também, muito embora, né, muitos discursos adversos e contraposição de conservadores e pessoas que querem fazer ainda a manutenção do seu status quo, ainda a gente sabe, né, que nós conseguimos avançar. Maior número de estudantes, né, afrodescendentes na educação básica e no ensino superior, também uma constatação dos últimos dados estatísticos que a gente tem aí apresentados, né? E acho também que uma outra demanda também, que depois no debate pode aparecer, é a questão também de a gente ressignificar conceitos. A gente ressignifica o conceito de raça, né? E de negro também, a gente ressignifica, a gente acrescenta o termo etnia, trabalha com essas questões, né? Porque ainda mantivemos raça, etnia, o significado, né, de que raça ainda está ligado à construção de um racismo, que é uma construção social, que não é um dado biológico, como nós dissemos, né? Mas como isso vem se agregando. E por último, né, quando eu pergunto qual é o nosso papel, o que a educação, né, pode fazer com relação a isso, eu só diria, então, para terminar, que a educação tem um compromisso de criar espaços democráticos de encontro que permitam o diálogo intercultural, né, estimulando a abertura para o outro, fomentando o pensamento e a capacidade crítica, estabelecendo políticas culturais capazes de humanizar. Os educadores devem contemplar a discussão da diversidade racial na sociedade, discutir os problemas raciais em suas diferentes proporções que atingem os grupos sociais. Aqui eu me referi aos educadores, porque o tema hoje é educação, mas isso que está acontecendo aqui hoje, né, esse debate aberto, né, com o grupo da psicologia, é aquilo que a gente deseja, né, que a sociedade toda debata, discuta, é um tema que deva ser abraçado, né, por todos. E eu concluo, né, que é necessária a reeducação de todos, negros e não negros, acerca da necessidade de se construir relações
sociais não racializadas. Muito obrigada. Boa noite. Sou a professora Larissa Moraes, da MF Saint-Hilaire. Nós somos do bairro Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre. Ah, tá. E a gente veio conversar um pouquinho com vocês. Se apresenta aí, Alisson. Oi, meu nome é Alisson, eu sou estudante da Escola Saint-Hilaire e faço parte do projeto Afroativos. Como ele já disse, então, né? Afroativos, ele é um projeto que hoje faz parte, né, de um projeto institucionalizado da rede municipal e começou na minha sala de aula, veio a ser convidado para o currículo complementar da escola e hoje já atua de forma mais independente. Começamos, eu não sei se dá para começar na apresentação curta, eu acho. Tá. Vou tocando aqui enquanto isso. Tinha trazido alguns dados também ali no início, né, que fala a questão dos índices de desemprego entre a nossa população, né, os índices de homicídios entre a nossa população. Somos a maior parte da população brasileira, mas não estamos entre os mais ricos, não somos a maioria nas universidades e nos espaços de poder. Esse era, acho que, o início ali, né? Os índices são depois, né, de quem somos, né? Quer falar quem nós somos, Alisson? O que a gente faz? Então, nós começamos... A antiga B14, que era a turma da Sra. Larissa, realizou uma atividade na sala de aula. Pode passar o próximo, por favor. Realizou uma atividade na aula e pediu para os alunos dizerem o que eles sentem, como eles se sentem na sala de aula, e fizeram relatos, todos os alunos, mas o que mais chamou a atenção foi o relato da Karen, essa menina, que quando a senhora leu foi tipo, ninguém sabia o que estava acontecendo, a B14 não se via como um grupo, e a não falava na família, escreveu isso, a senhora Larissa leu, e a carta está escrito mais ou menos assim: quando falam do meu cabelo, eu fico com uma pedra no coração. Isso não me entra. Eu não consigo acreditar que isso me machuca muito. E ela termina fazendo uma pergunta: o que tem meu cabelo? Eu não sei mesmo. Nesse dia, a Gine, que não pôde vir hoje, estava pelos corredores, na sala. E a senhora chegou, pediu para a Gine entrar e ler a carta da Carol, os relatos. Daí a Gine, como já tinha vivido a mesma experiência do que a Carol em 2016, ela decidiu conversar com a turma. Daí no dia seguinte, a Gine conversou com a turma. A turma se identificou, se espelhou na Gine, e no dia seguinte a Carol veio com uma parte do cabelo solto. Todo mundo na sala dizendo: nossa, tu tá linda, eu tenho que vir assim todos os dias. Isso na sala de aula. Até que chegou a hora do recreio, ela foi pegar o lanche dela no refeitório, ela saiu do ambiente aconchegado, confortável, para ir, né, para a escola, pátio. E quando ela sentou para comer o lanche dela, ela já ouviu várias piadinhas sobre o cabelo dela. Que era isso, aquilo. Daí ela voltou para a sala de aula, murcha, que, né, cabelo com capuz, e ela não quis falar o que aconteceu, só voltou meio cabisbaixa. E os alunos que estavam, os colegas dela, que estavam na hora, os mais participativos, falaram: senhora, a gente vai bater neles, vai pagar e tal. Não é bem assim.
vamos resolver isso de um outro jeito. Vamos situação aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o microfone, a gente vai gritar na frente, no meio da rua, na escola, no recreio. Daí foi assim que surgiu o projeto, a partir de como eu posso dizer, de uma necessidade de uma aluna que começou, que a gente só queria fazer da escola um lugar melhor, agora a gente faz de outras escolas lugares melhores. Só mando e pego na saída. É isso aí mesmo, né? E o que nós fazemos hoje, complementando a fala da colega, a questão do empoderamento é importante, né? A gente fala da geração tombamento, termos da moda, são muito importantes, mas o verdadeiro empoderamento, ele vem através do conhecimento. A gente não pode mais admitir que em 2019, né, alunos, né, muitos adultos também pensem que a África é um país, né? Que pensem que o Haiti e o Senegal ficam no continente africano, né? Não que o continente africano tem 54 países, que cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua história, e essa divisão que a gente tem atualmente nem é a divisão, né, por grupos étnicos, que, né, a gente sabe muito bem que quando fatiaram lá o continente africano, né, as potências europeias fizeram isso, né, e fatiaram o continente africano, essa é a divisão que a gente tem hoje. Né? Imagina se eles respeitassem a diversidade étnica que tem o continente africano, que é um continente extremamente rico, ele tem uma contribuição imensa para o mundo, né? Então a gente não pode mais aceitar esse tipo de história contada, principalmente nos livros didáticos, né, a partir do período de escravização, porque dá a ideia, né, de que é só isso, e que é a partir disso. Não, isso foi o que interrompeu a nossa história, a história dos nossos ancestrais. É importante a gente falar, quando a gente fala em miscigenação, de que forma que foi dada essa miscigenação, né? Essa miscigenação que é aplaudida quando ela clareia, e quando o caso escurece, a coisa muda de figura. Então a gente tem que começar a falar sobre isso dentro da sala de aula, né? E desnaturalizar, né? E desacomodar. Eu trouxe então os dados ali, né? Acho que vem de encontro, né? E são importantes para a gente refletir, né? A questão do desemprego, né, que é muito maior. A cada 100 pessoas, né, 71 pessoas que morrem por homicídios no país hoje são negras, né? A gente fala de um genocídio da população, né? Acompanhei o caso do senegalês, do grande senegalês. Meu esposo é senegalês, inclusive, então acaba tendo um impacto muito grande nisso, né? A questão da exploração também, né? Os que conseguem empregos de forma precária, mesmo tendo qualificação para coisas melhores, né? Mas acabam tendo que escolher, e vão para a rua também vender, às vezes por não conseguirem uma colocação. Isso é importante a gente falar também. Próximo, por favor. E a questão crucial, pelo menos 70% dos casos de racismo acontecem nas escolas. E a pergunta, né? Será que o ensino brasileiro já aprendeu a lidar com o racismo? E a gente fala da questão, esse aqui é um pouquinho da nossa trajetória, algumas escolas onde, como o Alisson disse, a gente começou na nossa escola, querendo transformar a nossa escola num lugar melhor, nosso ambiente, a nossa comunidade, e devido a tamanha carência, né, dessa demanda de levar essa discussão para outros espaços, então a gente começou a ser chamado em outras escolas, e aí tem um pouquinho aí dos lugares por onde a gente já passou. A gente fez, pode ir passando. Em universidades também, né, eventos nessas universidades, também para a gente levar para o ambiente acadêmico essa discussão, né, porque é impressionante essa questão, né, da fórmula mágica. E quando a gente está lá na licenciatura, né, que vendem-se fórmulas, né, da perfeição, e quando a gente se depara com a realidade é bem diferente. E também é importante para que esses alunos, né, a gente teve aqui o Mix Dance da URGS, foi que a Gine dançou, a gente teve a Gine, né, dançando e tal, fazendo um solo, e no lugar da professora Perla Santos, que tem um projeto muito bacana também, que chama Meninas Crespas, tá? Legal, que bom, que ótimo, que bom. É importante a gente falar, porque não existem, né,
não existe só o Afroativos como um projeto de luta antirracista, tem muita gente que veio antes de nós também. Queria cumprimentar aqui a Débora, também tem um projeto maravilhoso, né? E assim, até peço licença, né? Porque a gente está aqui hoje, né? Uma vitória, uma luta, mas muita gente antes vem lutando, né? E a gente sabe que o quanto é difícil, né? a gente conseguir implementar isso de fato. Faz próximo, por favor. Aí vários eventos. Pode passar. Vamos tocar essa parte aqui. Vou deixar ele falar essa parte, que eu acho que ele vai curtir bastante, de forma bem resumida, né? E a gente, por vários momentos, em vários lugares e de várias formas, a gente acaba levando, né, essa ideia da luta antirracista dentro, né, do ambiente escolar. É importante falarmos, né, que não é favor, que não é ser bonzinho falar sobre isso. A gente está falando de uma lei que existe há 16 anos, a Lei 10.639, ela é de 2003, e depois a gente teve a substituição dela, né, pela 11.645 em 2008, que acrescenta também a questão da história da cultura indígena. Então, os povos originários, os povos hereditários, são a base do país. Né? Eles têm que ter a dignidade respeitada para ontem. Né? Eles têm que ter a sua história verdadeira contada para ontem. E a revisão de privilégios também tem que ser feita. Isso é importante falar também, que o projeto ele inclui crianças negras e crianças não negras, porque é muito importante que desde cedo eles percebam o quanto eles são privilegiados. Mesmo nós sendo alunos, né? Eu também sou oriunda de periferia, com muito orgulho, e é importante a gente fazer essa reflexão. As pessoas dizem, mas os alunos brancos de periferia também sofrem, mas eles não têm mais esse embarreiramento na vida deles. Então é importante eles terem essa noção, né, a dimensão do quanto isso é grave, do quanto isso é cruel, é excludente. Volta, por favor. Aqui, na anterior, a gente fez ano passado, em outubro, um intercâmbio cultural junto à Escola Projeto Âncora. Teve várias mudanças estruturais, né? Infelizmente, né, foi conquistado com, né, toda uma questão democrática das comunidades de aprendizagem, está mudando bastante, né? A gente teve um momento intenso de troca de governo também, né, no país. E vários professores estão migrando, né, estão saindo do Âncora, mas o Âncora é uma escola inspirada na Escola da Ponte de Portugal, né, uma escola que é referência em educação inovadora. E nos conhecemos em um congresso internacional de educação popular em Santa Maria. O Alisson vai falar um pouquinho como é que foi a experiência. Ano passado teve um evento em Santa Maria, onde fui eu, a Gine e a Sora, e nesse evento a gente falou... Desculpa. Nesse dia a gente falou sobre a Lei 10.639, obrigado, que torna obrigatório o ensino da cultura afro nas escolas. E nesse dia a Clara e a Jade, que são professora e aluna da Escola Projeto Âncora, lá em São Paulo, falaram, nossa, a gente está burlando a lei, a gente não está cumprindo a lei, então nada melhor que vocês para falarem sobre a lei. Então nisso a gente começou a correr para vender rifa, a gente fez um site de vaquinha online do Google, e no final deu tudo certo. O evento foi em abril, por aí, eu acho, e a gente foi em outubro. Então foi bastante tempo vendendo rifa e compartilhando. Fazendo vaquinha. Só 3 minutos, né? É isso, né? A questão da lei, de que a gente é negro todos os dias do ano. Né? A gente não é negro só na Semana da Consciência Negra, ou pior, no 13 de maio, né? Que é aquela coisa, não parem com isso, por favor, essa data não nos representa, é como se algo fosse dado, né, concedido, e a gente sabe que tudo foi conquistado durante a luta, né, e a gente tem que começar a desconstruir também essa ideia. Foi uma experiência riquíssima, muito bacana. A primeira vez que a gente andou de avião foi hilário, né, foi muito engraçado para todos. Próxima, por favor. Eu destaquei alguns, né, momentos. Ano passado,
Nós fomos agraciados com o prêmio Líderes e Vencedores da Federação, que é uma instituição bem tradicional, bem conservadora, mas que reconheceu o trabalho, né? Então nós fomos agraciados como referência educacional junto ao Tecnobook e uma escola técnica de Nova Horizontina. Chegando lá, o Alisson me fez uma pergunta básica. Qual foi a pergunta, Alisson? Senhora, cadê os negros? Sim, somos nós, né? Vamos desfilar a nossa beleza aqui, que a gente não veio aqui, né, para ficar num cantinho. Eles foram pro coquetel, né? A gente comeu bastante, bebeu. Foram, como ele disse. Próximo, por favor. O calendário Afroativos, eu vou falar sobre o calendário. O calendário que a gente fez foi um calendário onde eles começaram a me questionar por que o conteúdo das nossas reuniões, dos nossos grupos de estudos do Afroativos, eles não viam isso em sala de aula. Então a gente começou a pensar em produzir um material para que as pessoas tivessem a noção que eles têm, né? E esse calendário, ele estourou agora, o portal Lunetas está divulgando direto. Hoje, eu fiquei sabendo, a gente estava vindo para cá, nem deu tempo, sem bateria, aquela coisa toda, né? Saiu uma reportagem sobre o Afroativos em um jornal de Angola, né? Um jornal Nova Gazeta de Angola, sobre o Afroativos. Tem um grupo afro de Portugal que está usando, um grupo chileno também que vai traduzir para o espanhol, uma professora argentina que está também trabalhando e acrescentando as datas, né? Pessoas de vários estados, várias cidades que estão procurando para saber como fazer, né? Isso é importante porque a gente acaba, né, gerando uma rede, né, de ações. Isso é importante falar, ações. Próximo, por favor. Aí tem algumas fotos, né, mas o calendário não é só de fotos, tá? São locais, né, da presença negra em Porto Alegre. Então a gente pesquisou sobre os locais, eles fizeram uma pesquisa sobre datas significativas, né, então a cada mês, e deram os depoimentos, né. Sobre isso a gente disponibiliza depois, se vocês quiserem o calendário, a gente tem ele tranquilo. Próximo, por favor. Próximo. Lindos, né? A gente, para 2019, tem muita coisa ainda para acontecer. A gente, agora em maio, no dia 18, um dia antes do meu aniversário, tem aí o TEDx Laçador, onde a gente vai poder também contar a nossa história. É importante, né, a gente ter esse... Está também saindo para o segundo semestre agora um filme, né, pela Catrina, né, um longa, um documentário sobre a nossa história. A ideia é rodar em festivais de cinema do mundo, assim, né? A cara dos nossos negrinhos, das negrinhas, coisa mais linda, rodando, né? Obrigada de nada, né? Próximo, por favor. E aí a mídia só pode passar, assim, coisas que já passaram, né? Acho que isso é importante também, porque só passando. É importante a gente mostrar na mídia a periferia de uma forma positiva, né? Porque esse foi as meninas que participaram do clipe da banda 50 Tons de Pretas também, um clipe Basta Acreditar, né? Elas convidaram, as meninas toparam, né? Alunas fizeram elas pequenas, né? E depois adolescentes, foi muito legal, dia de gravações na escola. Próximo, por favor. Então, a gente tem um site também que foi feito por uma voluntária, www.afroativos.com.br. Pode passando. E a família, né? A questão de que nós somos, pode passar. Nós começamos com um projeto e hoje nós somos uma família, né? As camisetas começaram com uma brincadeira, minha e da Gini. Hoje a gente tem 3 modelos de camisetas. Nosso projeto não tem patrocínio, apoio, né? Então a gente vende as camisetas, os bottoms, né? Os alunos serigrafam essas camisetas, né? São feitas por eles. E eu vou, acho que nada mais justo, né? É um projeto, tinha tanta coisa para falar, mas acho que já está estourando o tempo. Esse eu falei do TEDx, então. Pode voltar lá para o poema, por favor, do Pequeno Príncipe. Isso, essa não é tão importante. De encerrar, então, né, porque é um projeto que ele é pautado no protagonismo dos alunos. Tudo é construído com eles, por eles e para eles, né? Dá a palavra, então, para o Alisson terminar. Com chave de ouro. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Quem quiser filmar, fica à vontade, viu? Depois não fez, por favor. Então, a gente sempre finaliza nossas apresentações nos eventos comigo, com o meu colega Estevam, declamando o poema Pequeno Príncipe Preto, do Carioca Marcelo Calvo.
E só uma pergunta, alguém... Você tem problema, ele sabe. Alguém conhece o livro do Pequeno Príncipe? O... Tradicional? A história do Pequeno Príncipe? As características dele, quais são? Isso? Então, agora o Pequeno Príncipe do Afrativos é preto. E o poema é assim: o Pequeno Príncipe chegou, montado em seu cavalo preto. Preta também era sua cor, cor de menino perfeito. Mas é claro que alguém estranhou. Nas histórias que ouvimos, os príncipes têm outra cor, não a cor deste menino. Ao que o príncipe respondeu: do lugar onde venho, os príncipes são todos pretos. Os reis, as rainhas, todo o reino. E aqui, pelo que vejo, tem tanta gente pretinha. Vou procurar uma princesa. E fazer dela a rainha, para que um dia nossas histórias possam ter uma cor diferente. Uma cor que também é bela. Uma cor que traduz a gente. Qual o nome da princesa? Jéssica. Essa coroa é tua, é uma lembrança do Afroativos para ti. E muito importante é que a gente consiga lembrar de quem nós somos descendentes. Nós não somos descendentes de escravizados. Nós somos descendentes de rainhas, de reis, de príncipes e de princesas africanos. Somos descendentes de pessoas que tiveram a sua história interrompida pela escravização. Muito obrigada. Uma foto de princesa, ok. Chorando, emocionada. A professora fica de... Não, deixa eu tirar. Tira essa turma, tira. Deixa a Débora depois também. Agradeço. Que nós também podemos, né? Devemos, né? Achei que era eu teu nome. Boa noite. Desliguei. Sempre menos. Boa noite. O que eu vou dizer, né, depois? Não dizer nada, sentir isso, Parabéns. É emocionante, é necessário, né, a gente se emocionar. A gente precisa se emocionar mais com tudo isso, né? A gente precisa de mais contato, a gente precisa viver tudo isso para que isso um dia não precise mais nos emocionar tanto, né? Para que isso seja parte, como tem que ser, né? Tudo isso. Bom, meu nome é Matheus, eu estou aqui como um representante então, do núcleo de educação nosso aqui do Conselho Regional de Psicologia. Essa integração, essa troca que a gente proporciona entre os núcleos tem sido absurdamente riquíssima, assim, e necessária, na verdade, né? O oposto é que seria questionável, porque é esse encontro que sugere essa vida, esse espaço escolar que traz tudo isso, né? Então esses núcleos aí precisam e vêm conversando muito nesses espaços que essa gestão vem proporcionando cada vez mais, né, aqui no Conselho. E, basicamente, a minha ideia hoje aqui é poder expor para vocês um pouco, né, o que a gente vem conversando, discutindo e desenvolvendo e pensando, né, dentro de tantas, essa temática também, a questão racial, no espaço escolar, frente ao trabalho e à atuação de nós, psicólogas e psicólogos, dentro desse espaço, né. Esse momento ele acaba sendo muito representativo, né? Eu acho que a gente precisa absorver isso, assim, e eu
pego as palavras do Alisson e questiono, né, onde estão os negros aqui, né? É algo que a gente vem se questionando há muito tempo, né? Dentro da psicologia também, né? Em vários espaços que a gente ocupa hoje. Eu acho muito bom que de alguma forma se esteja questionando isso, porque é algo que precisa ser questionado, né? Onde estão as pessoas, né? Onde estão, que espaços ocupam, por que ocupam aqueles espaços, por que não ocupam aqueles espaços, as pessoas, todos nós, né? Dentro das nossas características e o quanto de história isso tudo carrega. E poder pensar na representação desse momento aqui, onde nós estamos discutindo e precisando discutir dentro desse espaço, enquanto conselho, é algo que se aproxima muito, né? Por isso que eu penso nessa representatividade, nessa representação, do que a gente vem conversando enquanto núcleo de educação, né? Tenho aqui uma colega, a psicóloga Monique, né? Ela também faz parte do núcleo, então já fica de antemão um convite, né? É um núcleo que existe dentro do conselho e como todos os outros núcleos, né? Estão abertos à participação da categoria para que a gente possa aí conversar e discutir, pensar cada vez mais, né? Eu acho que cabe uma pergunta de nós aqui, quem somos psicólogos, quem somos de outra área? Psicólogos e psicólogas. Quem não é psicólogo ou psicóloga? Espaços de educação, professores e professoras, é isso? Estudantes de psicologia. Tá. Esse espaço diverso ele é muito significativo e necessário, né? Eu questiono para poder nos aproximar mais, porque é muito disso que a gente vem pensando no núcleo, né? Como que a gente, enquanto profissionais de psicologia ou não, mas no nosso caso de profissionais de psicologia, né, profissionais da psicologia, como é que a gente vem construindo espaços de discussão dentro das nossas escolas, né? Dando visibilidade, dando espaço, dando acolhimento para demandas que são muito importantes, né? Algo que eu venho aprendendo, eu digo aqui no conselho, na minha aproximação do núcleo, é o quanto o espaço escolar ele precisa ser reconhecido como um espaço de políticas públicas, né? Um espaço que eu sempre gostei muito de ocupar. Eu venho de uma especialização em clínica, eu trabalho com clínica, mas eu atuo também na psicologia escolar e educacional. Um espaço que eu sempre gostei muito de ocupar pela importância, por como eu me identifico, pelo trabalho necessário, importante que a gente precisa desenvolver nesses espaços enquanto escola. Mas essa percepção mais clara desse espaço escolar como espaço de políticas públicas, para mim, ele é recente, coincide com a minha aproximação aqui do conselho. E eu lembro de quando eu me dei conta disso em alguma discussão nossa, aquilo me abriu um mundo assim, de necessidades, um mundo de possibilidades, né, que a gente precisa reconhecer dentro dos espaços escolares. Então eu percebo e trago uma fala que a gente desenvolve no núcleo, né, a importância e a necessidade de que a gente ocupe esses espaços, né, e reconheça esses espaços, o espaço escolar e educacional, dentro dessa riqueza enquanto políticas públicas, né, de tudo isso, né, que foi falado aqui, né, como que a gente leva, como que a gente constrói, como que a gente destrói muitas vezes esses espaços, né, porque o espaço escolar, enquanto uma representação do nosso espaço social, né, e tudo que se encontra lá dentro, tudo se encontra lá dentro. Quando a gente analisa e percebe a escola como um espaço de representação social, a gente precisa reconhecer que tudo se encontra lá dentro. Tudo que precisa ser visto e reconhecido, desconstruído e reconstruído, inclusive, né? Como nossas ações, como nossas falas, como as nossas não falas, né, são muito representativas do que a gente vive enquanto sociedade. Como lá a gente tem um espaço, e aí a psicologia, dentro de espaços como esses que a gente discute, percebendo, reconhecendo o sofrimento que questões como essas vêm gerando, não é podem gerar, é vêm gerando, né,
com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com as nossas comunidades, né? Enquanto nós, enquanto psicólogos, enquanto psicólogas, enquanto psicologia, precisamos nos apropriar mais desse espaço enquanto espaço de políticas públicas, né? Na verdade, eu gosto de pensar que todo espaço, né, independente de quem ocupe ou de qual espaço seja, ele é um espaço de políticas públicas, né? Aqui a gente fala da escola, mas eu estou lá no meu consultório, atendendo um indivíduo, ali é um espaço de políticas públicas, né? Dadas as devidas proporções, dadas as devidas possibilidades, mas a gente precisa reconhecer que a gente ocupa espaços, e são sempre espaços de políticas públicas, né? São sempre espaços de transformação, são sempre espaços de ressignificação, de entrar em contato com o que é humano e poder, a partir desses pequenos movimentos, proporcionar uma transformação social necessária e importante. A questão da valorização, né? Enfim, tudo que foi dito aqui, fui fazendo nota de algumas questões para poder inserir na minha fala. Tem uma fala que foi trazida pela professora, que tem sido presença também no nosso núcleo. A gente está construindo, na parte final e finalizando, uma cartilha, onde, né, humildemente, a gente objetiva com essa cartilha a condensação de um trabalho, né, de um material que possa auxiliar os profissionais da psicologia, as profissionais da psicologia, a pensarem e se pensarem dentro do espaço escolar, enxergando esse espaço dentro dessa perspectiva mais ampla, inclusive, né? Inclusiva, né? Foi um ato falho muito bem-vindo, inclusive, porque era disso que eu queria falar agora. Como a gente tem discutido a questão da inclusão, uma questão que não é necessariamente nova, né? Ela vem aí fazendo parte, se inserindo aos trancos e barrancos aí, de alguma forma, nos nossos espaços como um todo, e a escola, então, né, se absorve disso enquanto uma instituição. Isso vem aí sendo discutido, construído de diversas maneiras, né, nos nossos espaços acadêmicos, aí vem trabalhando, e a gente tem se arriscado, digamos assim, enquanto núcleo, a perceber a inclusão para além de processos de diagnóstico, para além de questões diagnósticas, para além de deficiências, de necessidades especiais, né? De que inclusão a gente fala quando a gente fala do espaço escolar, né? O que está se incluindo, se precisando incluir, e o que se está se excluindo desses espaços. E aí essa fala que veio também aqui das colegas, né? O quanto a gente exclui e quanto a gente não inclui, né? Existe uma ação passiva, sei lá, se existe esse termo, mas o quanto a gente precisa ter atenção para o que não é feito, não só para o que precisa fazer. O que não é feito, o que não é dito, o que não é visto, o que é escondido, o que é negado, ele é gerador de preconceito, ele é gerador de racismo, ele mantém muito do que já vem se vivendo enquanto sociedade. É um discurso, né? É o não falado, é o não dito, é o negado, né? Como foi falado aqui, e a gente conversava sobre isso muito, né? Lembro muito da Monique, a gente discutindo isso, né, Monique, sobre essa questão. A gente precisa dar espaço para isso. Não é só dar espaço para que aquilo seja visto, é dar espaço para que aquilo deixe de ser negado, né? E isso precisa acontecer. E na questão racial, na questão do negro, na questão do índio, isso precisa. Então existem hoje legislações, né, enfim, precisamos de legislações para, né, nos fazer perceber algumas questões de quanto a escola precisa acolher, né, essas demandas. Então a gente fala disso, a gente fala desses espaços e a gente questiona, né, a gente se questiona, a gente abre essa discussão, a gente pensa a partir dela, o quanto nós, enquanto psicólogas e psicólogos e profissionais da escola, estamos construindo espaços para que esse diálogo seja desenvolvido, para que a gente entre em contato com as realidades, né, com a minha, com a tua, com a nossa realidade, porque isso é nosso. A gente precisa entender que, por mais longe que se pareça estar de alguma questão, isso é nosso, isso nos atinge todo mundo, direto ou indiretamente. Fiquei pensando enquanto ouvia, né, temos aqui o que a professora traz
de cunho teórico muito importante. A gente precisa saber de onde as coisas vêm, a gente precisa ter conhecimento histórico, como é que os nossos alunos, nossas alunas, sejam eles quem forem, estão sabendo por que as coisas são como são, né? De onde vem isso, né? Por que as coisas hoje estão como estão, como é que há, que construção há a partir daí, né? Poder entrar em contato com essa história e a partir dela construir ações tão lindas como essa, para que então a gente possa mudar essa história a partir daqui, construir novas possibilidades, né? Dando espaço para isso. Esse livro, eu estava revisitando ele hoje para pensar na fala, é um livro, né, Relações Raciais, referências técnicas para a atuação de psicólogas e psicólogos, então, né, um livro que está à disposição, de distribuição gratuita, fica aí a indicação. Ele traz aí, bem direcionado para a questão da atuação da categoria, mas não só, né, porque nos faz pensar. E eu queria trazer um recorte de uma leitura que eu fiz, então, que me chamou muita atenção. Aqui o texto diz que seria um estudo, né, dados trazidos por Rosenberg, de 2012 a 2013, diz o seguinte: as crianças pequenas negras, 0 a 6 anos, são o segmento social brasileiro com o maior contingente de pobres e indigentes. Vivem em domicílios com as piores condições de saneamento básico, frequentam estabelecimentos educacionais com piores condições de infraestrutura, água, luz e esgoto, escolas com brinquedos, livros e espaços externos e internos insuficientes e inadequados, têm as professoras ou os professores com a mais baixa qualificação e pior remuneração do sistema educacional brasileiro, têm um custo per capita mais baixo, frequentando um nível de ensino que menos cresceu durante a década de 90. Ou seja, a história de discriminação sistêmica constitui um contexto com forte impacto no desenvolvimento dessas crianças. Enfim, aí esse material vai trazer tantas outras leituras e necessidades de reflexão, mas é disso que a gente precisa falar, né? Como é que as nossas escolas que atendem as nossas crianças, né, sejam elas negras, pardas, índios, brancas, como que as nossas escolas estão oferecendo espaço para que isso seja debatido e discutido? Como é que os nossos professores estão sendo formados? Como é que nós, psicólogas e psicólogos, estamos nos formando? E é uma questão que me dói, assim, pensar, não só na questão racial, mas em tantas outras questões aí que vêm sendo discutidas, né? Como nós, profissionais, né, que trabalhamos aí com essa demanda tão importante e significativa do sofrimento humano, né? Não só nós, tantos profissionais trabalham, mas nós nos apropriamos disso dessa maneira, né? Percebendo a construção do humano através das relações, né? Como nós, psicólogos e psicólogos, estamos entrando em contato com essa história, com essa realidade, né? Como é que nós, professores e professoras, estamos, né, trabalhando essas questões também, como nós estamos nos formando e desconstruindo um padrão, né, muitas vezes educacional e pedagógico, que vem reforçando questões de racismo, né, de homofobia e de, enfim, tantas agressões às minorias como um todo. Então, é necessário que a gente questione, que a gente ocupe espaços como esse. A gente fala de demandas que são bastante complexas pela multifatorialidade que as atinge, né? Mas que precisam de debate, precisam de espaço para que se discuta, precisa de ocupação, precisa de visibilidade, isso precisa, né? Precisa soltar, né? Isso precisa estar sendo visto para que a gente possa trabalhar essas questões. E para nós do núcleo, o que embasa muito a nossa fala, a nossa percepção vem daí, né? A gente precisa construir e constituir espaços, por mais difíceis que muitas vezes sejam, né? Com todo um trabalho aí de reconhecimento dos contextos, para que essas falas surjam, para que as pessoas que vivem possam falar sobre o que elas vivem, e para que as pessoas que não vivem possam escutar o que se vive, e a gente possa entender que a gente faz parte disso tudo. E aí vem muitas vezes uma prática que a gente percebe, né, que precisa ser cuidada. Não é não
falando que vai se resolver isso. Muito pelo contrário, né? É bem importante a gente pensar que não falar pode reproduzir muito mais o preconceito, né, do que o preconceito em si, né? Há um reforçador muito simbólico ali. Isso precisa ser visto, isso precisa ser trabalhado. Falar sobre empoderamento e falar sobre conhecimento, né? Para mim essa palavra, para nós essa palavra, né, eu acho que a psicologia traz muito isso, e outras profissões também todas, mas o conhecimento, a gente precisa conhecer, né? O conhecimento traz possibilidades, o conhecimento traz perspectiva de enfrentamento, desenvolvimento de novas soluções. A gente precisa conhecer, para conhecer a gente tem que entrar em contato, isso precisa ser visto, né? Então, basicamente falar a partir desse espaço, que enquanto núcleo a gente vem aí discutindo, desenvolvendo percepções enquanto, né, espaço constituído dentro do conselho aqui, de o quanto a gente precisa desenvolver com a categoria, e aí falando da psicologia enquanto psicologia escolar e educacional, que não se insere apenas e não se encerra dentro da escola. A gente fala de contextos educativos como um todo, a gente fala de ONGs, a gente fala de tantos espaços, né, que promovem ensino e aprendizagem, meio acadêmico, por exemplo, né? A vida escolar ela não se finda ali no ensino médio, né? Então tem todo um mundo aí de vida escolar onde a gente, enquanto psicologia, se insere e precisa estar atentos a desenvolver esses espaços de discussão para promover, né, mais visibilidade e mais estratégia de enfrentamento na busca da redução de tanto sofrimento que a gente vive hoje enquanto sociedade. É isso, gente. Agradeço muitíssimo o espaço e a oportunidade de dividir sobre tudo com vocês e vamos ao debate, então. Ok? Obrigado.